Sim. Então, vamos lá. Gerência de projetos de software, processos de gerenciamento de projetos. A gente vai começar aqui um ponto, já mostrei o plano de aula, onde a gente vai, eu vou apresentar para vocês uma categorização por projetos, tá? Isso aqui é de um autor, o Maximiano, e ele categoriza, a gente já viu o que é projetos, né? Projetos são empreendimentos únicos, com início e fim definidos, para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Como é que eu posso categorizar esses projetos? Então, assim, a gente, conforme esse autor, eu posso categorizar os projetos em projetos estratégicos, projetos operacionais, projetos emergenciais ou projetos compulsórios, tá? Então, vamos lá. Projetos estratégicos são aqueles projetos que são ligados às inovações no negócio da empresa, na sua competitividade, no lucro, né? Então, esses projetos são considerados projetos estratégicos. Então, assim, desenvolvimento de novos produtos, ingresso em novos mercados, projetos de investimento, tudo isso são projetos estratégicos, certo? Estão ligados à inovação. Alguém pode me dar aí um exemplo de projeto estratégico dentro da sua empresa? Hein, pessoal? OKRs, de OKRs. Boa, boa, pode ser. O que mais? Eu não sei se encaixa muito, mas a parte de Customer Success acompanha todo o processo do cliente, desde da adoção do serviço que a empresa fornece até os ganhos que ele teve com a plataforma, enfim. Não, peraí, João, repete para mim. Como é que é esse produto? Imagina que tem um cliente que contrata um serviço e aí Tá, tem a área de Customer Success que apresenta o produto, tá. vai acompanhar toda a trajetória do cliente para ver se realmente atendia o que ele precisava, o que ele ganhou, o que ele pode melhorar nos processos dele ou nas funcionalidades que ele propõe, né, no serviço Aham, que ele propõe, a partir aham. da plataforma que ele contratou para, de repente, automatizar uma tarefa, por exemplo, um API Gateway lá, que faz Entendi, intermédio entre entendi, ele. Não sei se entendi. se encaixa muito, né, mas... Não, eu acho que se encaixa, porque pode ser, aí tem que ver se não é uma estratégia de venda da empresa, tá? Mas se isso for a estratégia dela no atendimento do cliente, eu acho que são projetos estratégicos, entendeu? Provavelmente a criação desse processo foi um projeto estratégico, tá? Por exemplo, Ah, assim, sim, sabe? A criação, ó, sim, sim. vamos criar um produto onde eu vou atender o cliente, eu vou ajudar o cliente a montar o seu negócio, então isso é um produto. Então, talvez a criação desse produto tenha sido estratégico, provavelmente tenha sido um projeto estratégico dentro da empresa. Ficou mais Entendi. claro? Sim. Uhum. Então, tá. Vamos lá aqui, ó. Aqui eu trouxe para vocês um mapa estratégico do governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu não gosto muito de falar em política em aula, mas, né, esse aqui não foi no governo atual, foi um outro governo. Mas dentro desse outro governo, tu entrava lá no site do governo do estado do Rio Grande do Sul e ele trazia todo esse mapa desse desenvolvimento sustentável, né, estratégico que ele tinha. Então, tu entrava nessa página aqui embaixo, ações e programas, projetos estratégicos. Aí, se tu clicasse em algum dessas caixinhas, ele abriria assim, ó, quais são os projetos estratégicos para o governo. Então, tinha aqui a ampliação das vagas prisionais, qualificação da segurança pública, reforma, ampliação e construção de escolas, né, e assim por diante. É. E aqui, isso para cada objetivo, tá? Então, por exemplo, aqui o objetivo era expandir a infraestrutura social. Então, se tu expandisse esse objetivo aqui, ele abriria também em vários objetivos, em vários projetos estratégicos daquele objetivo. Então, eu achei muito legal, assim, que seguiu bem os conceitos, assim, de projetos, né? E se tu clicasse em algum deles, ele abriria essa página aqui, dizendo qual é o objetivo do projeto, qual é o público-alvo, por que esse projeto está sendo executado, né? E assim por diante. Então, quando a gente for trabalhar termo de abertura de projeto, vocês vão ver que alguns campos do termo de abertura são exatamente esses. Qual é o objetivo do meu projeto? Qual é a justificativa? O público-alvo aqui seriam os stakeholders, né? Então, ficou muito legal. Quando eu vi, achei bem interessante, assim, de como o governo colocou todos esses projetos, né, nesse modelo.
trabalhando ali como projetos estratégicos. Então, categorização: 1, projetos estratégicos, 2, projetos operacionais. Os projetos operacionais, eles não são aqueles projetos estratégicos, que na verdade eles são aquelas atividades do dia a dia da empresa, certo? Só que eu tenho um projeto para a empresa poder rodar o dia a dia. Então, geralmente esses projetos operacionais, eles estão mais ligados a essa questão das atividades funcionais, a atividade do dia a dia da organização, e eu faço um projeto para aquelas atividades. Elas não visam lucro, não visam marca, né? Não visam estratégia. Tem um tipo de estratégia, mas estratégia mais localizada na operação. Então, por exemplo, eu quero ampliar as minhas instalações. Depende do tipo de ampliação. Se eu for fazer uma reforma, pode ser que ela não seja considerada um projeto estratégico. Se eu for abrir uma nova filial, por exemplo, num outro estado, pode ser que ele vire um projeto estratégico, tá? Aí depende muito da visão da empresa. Campanhas de venda, eu tenho que aumentar a minha venda, não atingir minha meta. Então, você está sempre trabalhando campanhas de venda em cima de metas. Então, é mais operacional. Projetos de aumento de produtividade, projetos de melhorias contínuas, tá? Isso tudo são considerados aí projetos operacionais. Alguém quer me ajudar com algum exemplo? Hein, pessoal? Sora, a partir não sei se não vou falar bobagem, mas a parte de documentação. De quê? Depende de quê? Do projeto? Documentação do projeto, tipo. É que a ah, documentação do projeto, ela é uma atividade que vem dentro do processo de desenvolvimento de software de um determinado produto, vamos dizer assim, né? Então, aí sim, mas depende. se é feito de um jeito meio porco, e daí tu traz uma melhoria de documentação ou um novo estilo de documentação. Sim, então tá. Então eu vou trabalhar num processo para melhorar a documentação que eu entrego para o cliente. Aí eu concordo. É. Pode ser um projeto operacional, entendeu? Tem que ver ali o contexto, né? Agora essa tarefa está dentro de um projeto de desenvolvimento de software, aí ela já está em outra linha. Mas eu vou fazer um projeto para fazer uma melhoria contínua em cima das minhas entregas de documentação que estão muito pobres, vamos dizer. Aí dá para considerar como um projeto operacional. Aqui eu trouxe campanha de venda mesmo, assim, me lembrei ali. Na época eu tinha uma aluna que trabalhava na Panambra e essa parte de vendas, tá, de carro, por exemplo, ali, o Iguatemi fecha, agora faz tempo, né, pandemia, mas o Iguatemi fecha um andar, o Agip fecha um andar para conseguir vender mais, entendeu? Então, são campanhas de venda e são tudo nessa linha de projetos que são mais operacionais. Ou eu vou desenvolver um sistema que vai me apoiar dentro da minha empresa. Ele não é um produto estratégico, né? Mas eu vou desenvolver um sistema de gerenciamento de projeto, para que eu possa lançar todos os meus projetos dentro desse sistema e fazer um controle. Ele é um projeto mais operacional, que vai auxiliar na operação. Então, ele não é um projeto estratégico, eu não vou ganhar dinheiro com ele, mas ele vai me ajudar a fazer o controle melhor dos meus projetos dentro da minha empresa. Então, pode ser visto como um projeto operacional. Próximo item, projetos emergenciais urgentes, né? O que aconteceu? Aconteceu alguma urgência, uma emergência, e aí tu abre o projeto. Ele é categorizado como projeto emergencial urgente. Aqueles que respondem a problemas de solução inadiável. Por exemplo, um incêndio ou alguma coisa assim, são considerados projetos emergenciais urgentes. Algum exemplo? Alguém colocando alguma coisa em produção na sexta-feira e quebrou o sistema? Pode ser. Vira um projeto urgente. Subiu uma versão com bug, vira projeto urgente. Pode ser. É que isso aí já não é nem mais projeto, né? É uma tarefa que entra ali derrubando todas as outras, né? A Mas pandemia, a a própria pandemia, pandemia. para as empresas se reinventarem, melhorarem seus Sim. processos. Vamos pegar como projeto emergencial assim, ó. A pandemia entrou, todo mundo foi para casa e eu não tinha uma ferramenta para trabalhar online, ou eu não tinha uma plataforma onde os meus funcionários me passassem o que eles estão fazendo. Sei lá, né?
que muitas empresas são mais controladoras, né? Eles têm os ambientes onde os funcionários entram, eles controlam um pouco mais as ações dos funcionários, tarefas. Então, entrou como eu tinha um problema de solução inadiável, eu tinha que ter uma plataforma para meus funcionários trabalharem. Ou eu tinha que comprar um meio de comunicação, né? Então, aí tu cria esse tipo de projeto emergencial urgente. Aqui eu trouxe do incêndio, do mercado público, né? Mas aí a gente tem vários outros exemplos aí também. Projetos compulsórios são aqueles que são realizados para atender obrigações criadas pela legislação. Estudos de impacto ambiental, instalação de equipamentos de proteção, o que mais? Esse para nós é fácil, né? Vamos lá, quem me ajuda? Talvez, tipo assim, tu tem um software que vai de acordo com a lei e daí tu tem que alterar ele conforme tu tem uma alteração legal. É isso aí, Chiara. Por exemplo, o governo agora está com uma proposta de criar novos impostos. Todos os sistemas que geram notas fiscais, elas devem ser alteradas para atender a nova legislação do governo. Sabe que eu trabalhava exatamente com isso, Sora. É isso aí. Na Tu aumentava o imposto? minha primeira área da SAP, trabalhava com produto que faz NFE e era bem isso, tipo, cada diabo de alteração tinha que alterar o negócio. Tinha que alterar tudo e muitas vezes, que era o cliente não paga. Porque como é lei, entendeu? As empresas têm que alterar e colocar para os clientes. Sim. Tá? Às vezes tem essa questão também aí que conta bastante. Tá? Depende do contrato também, né, prof? Eu acho que depende do contrato, mas geralmente... no nosso caso já embutido, tem, né? eles já têm contrato, então... Por exemplo, se tem um contrato de sustaining lá, um contrato de manutenção, de suporte, geralmente isso já tá meio que embutido. Exato. Exatamente. E não deixa de ser mais trabalho para quem desenvolve, né? Também, quando muda muito. Sim, né? a gente tratava de 5 países, a gente passava fazendo isso para cada um dos países. Exatamente. Aqui eu trouxe para vocês questão mais de lei aqui. Deputados aprovam um projeto da nova lei de prevenção a incêndio em função da BOT-KIS, né? Então, aí, isso aqui é mais um projeto de prevenção, de lei. Bom, fechando aqui essa parte das categorizações dos projetos, a gente entra com as partes das estruturas organizacionais. O que são as estruturas organizacionais? Eu tenho, assim, vários exemplos de estruturas de organização. Uma delas é a organização funcional. O que é a organização funcional? A organização funcional é uma organização onde, geralmente, eu tenho áreas bem distintas. Então, por exemplo, eu tenho a área de vendas, a área de compras, a área de tecnologia, a área de faturamento, entendeu? Então, cada área dessa tem um chefe, que é um gerente funcional. Então, aqui eu tenho a área de vendas, que tem um chefe. Eu tenho a área de compras, que tem um chefe. Eu tenho a área de TI, que tem um chefe. Certo? E cada equipe está vinculada a esse chefe. O que acontece? Dentro de uma organização funcional, quem faz a coordenação, a gerência do projeto é o gerente funcional, certo? Então, o GP está aqui e o gerente funcional, que é o que cuida do dia a dia da área, também faz a coordenação desses projetos. Quais são as vantagens e desvantagens quando eu tenho uma organização funcional, tá? Vantagens. Os membros da equipe se reportam ao único supervisor. O que acontece? Eu tenho um único chefe, e aí meu chefe é esse cara aqui, né? Tranquilo. Geralmente eu tenho planos de carreira definidos, e a empresa, então, é agrupada por especialidades. TI, vendas, compras. Quais são as desvantagens? Não tem ali uma carreira para gerente de projeto, porque quem assume a gerência de projeto é o gerente funcional. Se daqui a pouco o meu chefe passa para alguém, dificilmente esse gerente de projeto tem alguma autoridade, tá? E os membros das equipes funcionais são muito leais ao gerente funcional. Então, essa se chama organização funcional. Depois eu tenho a organização matricial. O que é a organização matricial? Olha, vocês podem perceber aqui, né, que a caixinha aqui em cima da funcional, onde mostrava que o gerente de projeto era o gerente funcional, passou para baixo. Ou seja,
se criou a coordenação do projeto, se criou o gerente do projeto e se definiu dentro das equipes quem era o gerente do projeto, certo? Então, alguém da equipe aqui assume a coordenação do projeto. Então, a coordenação do projeto deixa de ser do gerente funcional para ser de alguém da equipe. Isso a gente trabalha como organização matricial. Quais são as vantagens e desvantagens? A vantagem para o projeto é muito melhor, certo? Eu deixei de ter o gerente funcional com todas as suas responsabilidades para ter alguém da equipe cuidando do meu projeto. Então, o objetivo do projeto fica mais visível, eu ganho um apoio das áreas funcionais, porque daí eu tenho uma pessoa só dedicada a trabalhar dentro do meu projeto, eu tenho uma melhor coordenação, né? E eu tenho a pessoa coordenando todos os meus recursos. Quais são as desvantagens? A gente precisa tomar muito cuidado, porque o que acontece? Eu tenho um título, que é ser gerente de projeto, mas eu não sou o chefe da pessoa, né? O chefe é outro gerente, que é o gerente funcional. Então, muitas vezes eu posso ter problemas, né? Do tipo, a pessoa me responder, tu não é meu chefe para mandar em mim, né? Ou, eu não vou fazer esse trabalho aqui, não fui contratada para isso. Alguma coisa nesse sentido. Então, tem que ter uma administração extra, mais de um chefe para a equipe de projetos, tem que cuidar, e problemas mais complicados de alocação de recursos, e tem que deixar muito claro quais são as políticas e procedimentos que se vai trabalhar nessa linha do gerente funcional, né? Com o gerente do projeto sendo da equipe. Tá? Então, o gerente funcional tem que dar esse empowerment, tem que dar esse poder, deixar claro para o time que existe um gerente de projeto e que ele que vai cuidar do projeto. Agora, vamos lá. Organização projetizada. Essa aí a gente conhece bem, né? Existe um projeto e existe o gerente do projeto. E é ele que manda, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um projeto, um GP, outro projeto, um GP, outro projeto e um GP. Certo? O GP manda na sua equipe. Ele contrata a equipe, demite a equipe, cuida dos custos desse projeto, cuida do escopo e assim por diante. Muito bem. Quais são as vantagens e desvantagens? Vantagens. A organização é muito eficiente para o projeto, porque ela trabalha para o projeto. Então, ela tem fidelidade ao projeto, a comunicação é do projeto e total autoridade do GP. Quem manda é o gerente do projeto. Quais são as desvantagens? Bom, aqui é o seguinte, né, pessoal? Estou trabalhando numa fábrica de software. Eu não tenho outro projeto na fila. O que acontece com as pessoas? Com os devs, por exemplo? Ficam parados, Ou são demitidos. são demitidos, entendeu? Se eu trabalho numa fábrica de software, eu trabalho numa empresa que é projetizada, ela vai lá e busca projetos para o time trabalhar. Se daqui a pouco eu não tenho projeto, ou daqui a pouco a empresa fechou um projeto numa outra tecnologia que eu não tenho conhecimento, eu tenho aí uma grande chance de ser demitido. Então, eu tenho que cuidar bem quando eu for selecionar, conhecer bem a minha empresa, para não acontecer esse tipo de situação. Eu já tive vários colegas meus que aí foram demitidos por falta de projeto. Está dentro da empresa, terminou um projeto, começou outro, e daqui a pouco não era na mesma tecnologia, e assim por diante. Então, aí acaba acontecendo que a pessoa perde o seu emprego em função disso. Tá? Então, isso... Oi, pode falar. Até compartilhando. Claro. Muita gente vai lá para Warren exatamente por esse tipo de problema, que trabalhava em fábrica de software e tal, e vai para Warren para trabalhar num produto em si, porque daí tu nunca vai ficar parado, né? Tu sempre vai estar fazendo alguma coisa. Exatamente, sim. Eu também a produtividade é bem menor. Eu já tive essas duas experiências, tá, Carlos? Eu também já trabalhei em fábrica de software e é bem isso, assim. Quando tem projeto, a não ser que seja uma fábrica de software grande, por exemplo, eu já trabalhei numa fábrica de software que tinha em torno aí de 15 devs e a gente só trabalhava para o cliente que na época era a S-Sul, entendeu? Que era a empresa de energia elétrica do Rio Grande do Sul. Então aí é diferente, né? Tá lá, tem muita coisa para ser feita, o contrato é muito grande, o contrato é de muito tempo e assim por diante, tá? Mas eu me lembro, assim, que essa fábrica de software, acho que ela funcionou por uns 3 anos para a S-Sul, e eu já tinha saído de lá, eu tinha ido para o Terra, mas quando a S-Sul cancelou o contrato, também dispensou a fábrica de software, entendeu? Aí todo mundo foi demitido, porque acabou o cliente, né?
e aí eles foram não tinha mais para onde serem alocados de projetos, foram demitidos. Tá? Então tem muito essa questão. E o outro lado, quando eu estava trabalhando no Terra, eu contratava. Né? Então, nós éramos gerentes de projeto, a gente tinha os nossos projetos internos, mas a gente tinha projetos externos, onde a gente contratava empresas parceiras para trabalhar com a gente. Então, eu era gerente do projeto, por exemplo, e contratava serviços da CWI, da Canopus, de outras empresas, entendeu? Então, ali eu era o cliente. Então, sim, tem os dois lados da moeda. Assim, eu gostei muito mais de contratar do que de ser alguém da fábrica de software, né? Mas qual é a vantagem da fábrica de software também? Tu tá com muito projeto diferente. Fechou um cliente, entregou, né? Se a empresa ela é grande e ela tem essa questão de colocar um projeto depois do outro, é muito legal, porque tu tem projetos diferentes, tu aprende muito, né? E assim por diante, né? E assim por diante, tá? Isso é verdade. Alguém? Para início de carreira. Não, para início eu sou um dev que estou começando agora. Sim, ó. Agora tem isso para fazer, agora tem um e-commerce para fazer, agora tem um aplicativo para atender outro cliente, né? É muito legal, assim, a experiência é muito boa porque realmente tu passa por vários projetos e tu vai aumentando o teu campo de conhecimento no negócio. Eu já trabalhei com e-commerce por exemplo, de pets. Eu já trabalhei com e-commerce de lojas de móveis, né? Então, assim, tu vai diversificando e tu vai conhecendo um pouco mais o negócio. E quando tu entra num outro projeto parecido, tu traz, né? Tu tem mais conhecimento, tu consegue debater mais com o cliente, as outras opções e assim por diante. Alguém quer comentar sobre esse assunto? Hein, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, Sara. Alguém está trabalhando hoje numa fábrica de software? Hein? Eu não consigo ver vocês, porque eu tô com a tela projetada aqui no meu Note, né? Então, falem para mim, assim, alguém está trabalhando hoje na fábrica de software? Não? No momento, não. Então tá bem, vou ter uma ideia. Bom, e a gente também tem a questão da organização composta. O que é organização composta, né? É uma matriz que ela trabalha não só com gerentes funcionais, mas ela também trabalha com coordenações de projeto, tem áreas diferentes. Então, tu mistura um pouco esses dois tipos de organização. Esse exemplo aqui foi um dos exemplos que eu já trabalhei, ó. Eu tinha no Terra, por exemplo, que foi a empresa que eu trabalhei, a gente tinha os vários gerentes funcionais, cada área tinha o seu gerente, a gente tinha o gerente da área de suporte, a gente tinha o gerente da área do e-mail, a gente tinha o gerente funcional da área de compras e a gente tinha um escritório de projetos, que a gente tinha uma chefe, né, que gerenciava aí todos os gerentes de projetos. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui vamos supor que sou eu, aqui é a Alessandra. Então, essa área chegava para a área do PMO, né, que era a área geralmente onde estão os gerentes de projeto e eles são, a partir da demanda, né, serem alocados, geralmente é o escritório de projetos. Então, qual é a função do escritório de projetos? Apoiar o gerente funcional, né, selecionando o projeto, mas muitas vezes o escritório de projetos ele só atua com projetos estratégicos, tá? A empresa tem um escritório e esses GP só vão trabalhar em projetos que são grandes para a organização, né? Que tenham mais lucratividade, assim. Dificilmente eu vi um gerente de projeto alocado em um projeto operacional, por exemplo. Tá? Geralmente o projeto operacional é tocado e nem tem GP. Então, quando é um projeto mais estratégico, geralmente ele vai para o escritório de projetos e o escritório de projetos é que define qual é o gerente de projeto que vai. Teve uns 2 semestres que eu trouxe o Juarez Poleto, ele foi chefe do escritório de projetos da ACO a nível mundial. E assim, a palestra dele era fantástica. E até um dos alunos de gerenciamento de projeto foi trabalhar com ele como estagiário na área de gerenciamento de projetos. Foi bem legal ali da palestra, saiu um match bem legal. E ele explicou assim como é que eles trabalhavam na área de PMO, como é que eles buscavam esse conhecimento, como é que eles aprovavam os projetos. Então, assim, por exemplo, o gerente funcional tinha que entrar com um pedido de projeto para ele, que ele era o chefe do escritório, e tinha que apresentar se o projeto realmente ia ter lucro ou não, o ROI do projeto, né, que é o retorno sobre o investimento, aonde que esse projeto ia ser executado, o custo dele,
e ele aprovava se o projeto ia ser executado dentro da ACO ou não. Ele ficou vários anos na ACO, mas agora, uns 4 meses atrás, ele saiu da ACO e ele é o gerente, o CTO da Unimed. Ele foi para a Unimed agora, trabalhar com essa área de saúde. Tá? E eu até estou conversando com ele porque ele tem muito interesse em fazer uma hackathona de engenharia de software com a gente, né? Online, assim. Então, vamos ver se a gente consegue trazer uma das nossas propostas aí, eu vou levar isso adiante com ele. Mas ele foi um gerente de projetos PMO, ele foi lá, deu uma palestra muito legal ali pra gente. Vou ver se de repente eu consigo trazer ele para falar aí pra gente também, como é ser chefe aí do escritório de projetos, assim por diante. Bem que agora ele está numa escala muito maior, né? Mas vamos lá. Qual é a estrutura organizacional da sua empresa? Alguém quer comentar? Posso comentar? E daí eu ia te perguntar um negócio que eu sempre fico confuso. Pode perguntar. Lá na minha empresa tem o C-Level, que é CFO, CTO, Tem. CMO, CEO, Tem. esses caras aí. Tem. Daí abaixo tem os heads. Aham. Só que daí que vem algumas coisas que eu meio que bugo. Tem os heads em algumas áreas, mas daí tem os POs, daí parece que tem umas áreas que o head e o PO faz meio que a mesma coisa. Daí eu buguei, tá ligado? Eu bugo com isso. Tem. Deixa eu até pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo só diminuir um pouco a minha tela aqui. A da minha empresa também é meio confuso. Eu acho que é tipo do Carlos, assim. Tem os team leaders. É porque tem muitas letrinhas, tá? O que é? Tem várias letrinhas ali, ó. Geralmente, assim, tem o CEO, tá? O CEO, ele cuida mais da gestão, da estratégia do negócio da TI. CEO. Às vezes até não só da TI, tá? O CEO? CEO, CEO. Ele muitas vezes trabalha um pouco em relação a isso aí, mas ele fica mais com a questão da estratégia, tá? Não, beleza. Depende também da empresa, né? Ó, sim. então, ele chama assim, Chief Information Officer, tá? Seria assim o chefe daquele escritório, CEO, tá? Depois, então, o CEO é o Chief Information Officer. O que é o Não é executivo. Depende também, né? Depende da tradução. Eu conheço mais por Chief Information Officer, tá? Aí depois tu tem o CEO, né? O que é o CEO? Também pode ser Chief Executive Officer. Então, assim, é complicado essas siglas. Tá? Então, mas o CEO é uma sigla inglesa para Chief Executive Officer, enquanto o CEO é para Chief Information Officer, tá? Que vai mais na linha da informação, que é mais na linha da TI, tá? Então, o CEO seria aquele cara, seria tipo o diretor da área de TI, tá? E o CEO seria mais o executivo da organização. E tem o CTO, que é o chefe da tecnologia. Então, por exemplo, aí, lembra quando eu comentei da venda da empresa do meu irmão? Quando ele entrou na Creative Drive, ele entrou como CTO. Ele era o chefe técnico da organização. Ele era responsável por essa área. Tá? CTO. Né? Chief Technology Officer. Então, tem o CTO para chefe da tecnologia, o CEO para chefe da informação, um nível a mais, e o CEO para nível da estrutura do negócio. Tá? Aí vai muito de como a empresa quer trabalhar, né? Mas o CTO é realmente o cara mais técnico, né? Que fica... Geralmente quando tem o CTO, não tem o CIO. Tem também, mas o CIO é o cara, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O CIO eles usam bastante aqui dentro do Rio Grande do Sul, tá? Eu tô trabalhando na Sucesso. A Sucesso é uma organização sem fins lucrativos, tanto que eu sou voluntária lá.
e eu sou diretora dos grupos de usuário da Sucesso, tá? Então, por exemplo, a Sucesso ela é muito forte porque ela tem os grupos de usuário. O que são os grupos de usuário? São pessoas que reúnem, formam os grupos para falar mais sobre a parte técnica. Então, eu tenho o GUMA, que é o grupo de metodologias ágeis, que vocês já ouviram falar, né? O GUSEC, que é o grupo de segurança, o grupo de blockchain, a gente tem o grupo o GUGP, que é o grupo de gerenciamento de projeto. Então, a gente tem vários grupos de usuários que trabalham a parte mais técnica. Mas aonde que a Sucesso é muito forte? Ela tem um grupo com em torno de 300 CIOs, os maiores CIOs do Rio Grande do Sul são associados da Sucesso, entendeu? Então, eles fazem muito eventos para esses CIOs, esses CTOs, entendeu? Para dentro das organizações. Por quê? Porque a Sucesso, ela é focada mais na tecnologia, né? Então, eles buscam esses CIOs e tentam trazer fornecedores de tecnologias para apoiar a gestão dessas áreas deles que eles falam, que eles são a nível mais de informação. Ficou um pouco claro, Carlos? Consegui ajudar? A dúvida que eu tenho mais é na parte lá dos heads e dos GP e tal. Aí que dá uma misturada aí pra mim. Vai muito da organização. Geralmente, tu tem o head de operação, né? Que eu costumo ouvir muito. O head é basicamente o diretor, né? Seria o equivalente ao diretor, não seria? Eu acho que é um pouco menos, sabe? Pois Eu acho que o diretor é o CTO, é aquele que manda ali na estrutura. Agora, aí depende se a tua empresa tem presidente, vice-presidente, entendeu? Como é que é Tem também COO, né? Pois é, tem também, sabe? Então, que é Chief of Operation Office. Isso. Também é mais da operação, entendeu? mais superior também. Aí depende. Mas não é tão técnico às vezes. A SAP, por exemplo, deve ter todas essas siglas, né? Uma baita de uma empresa gigantesca mundial, ela tem que se estruturar. Eu nem sei quem são a maioria. Eu sei que teve um colega meu que fez MBA comigo de gerenciamento de projeto, que é o Ângelo Agra, e eu sei que ele tá numa dessas letrinhas aí. Eu acho que ele é CTO. Tu conhece ele lá, Kiara, na SAP? CTO? Ele é Ângelo Agra, ele é um grandão agora. Ele era meu chefe. É teu chefe. Quais as letrinhas dele? Ele era, quais as letrinhas dele? Tu lembra? Puxa, nossa, senhora, nem ideia, mas ele é muito foda. Então ele fez MBA comigo de gerenciamento de projetos, só que ele ficou na área mais técnica, né? Ele acabou indo para SAP. Mas ok. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não, tá tudo certo. Tá, então vamos seguir. Então, essa é a questão das estruturas operacionais. Cada empresa tem a sua estrutura. Mas eu achei bem interessante o Carlos comentar. De repente, eu vou colocar isso dentro das aulas também, que é bem interessante. Vamos voltar aqui para a questão do projeto, então. Né? A gente trabalhou muito esse conceito na aula passada, que projeto é um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, né? Então, todo projeto tem início e fim e todo projeto é único. Vamos ver agora quais são esses conceitos de programa e portfólio, tá? Então, vamos trabalhar aqui um pouco o que é um programa. Um programa é um conjunto de projetos. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse organograma, nesse desenho aqui do PMI, tá aqui, ó, um programa é um conjunto de projetos. Os projetos estão embaixo dos programas, certo? Com a finalidade de quê? De facilitar o gerenciamento, por isso que eles são agrupados. Eu agrupo os projetos porque eu consigo gerenciar eles de uma forma mais rápida, mais fácil, né? Então, geralmente, assim, quando que eu linko esses projetos? Muitas vezes, em função de um custo, eu tenho uma verba para determinados projetos que eu quero gerenciar, então eu coloco eles embaixo do mesmo guarda-chuva. Ou, por exemplo, vamos pegar aí projetos que foram executados na Copa de 2014 aqui em Porto Alegre. Provavelmente eles estavam embaixo de um guarda-chuva de um conjunto, de um programa. Programa Copa 2014, e embaixo desse programa tinham vários projetos, né? Quais eram os projetos aí que tinha embaixo desse guarda-chuva? Tinham lá a melhoria dos estádios de futebol. O que mais que a gente tinha? Alguém lembra? Maquiar o Brasil, sendo bem protestando aqui. Né? Mas tudo bem. A gente tinha lá a obra
das infraestruturas para conseguir chegar melhor aos campos de futebol, né? A gente chegou a ter até quase um projeto de metrô, né? Então surgiram várias ideias de projetos para tentar botar embaixo do guarda-chuva da Copa, né? Então isso é uma ideia de programa, né? Um conjunto de projetos. O que é o portfólio? O portfólio também é um conjunto de programas e projetos, tanto que ele pode estar aqui, ó. Eu posso ter um projeto linkado direto num portfólio, ou eu posso ter um projeto linkado num programa, e esse programa está embaixo do meu portfólio. Então, voltando ao exemplo da Copa. Eu sou da Secretaria de Assuntos Esportivos, certo? Então, eu tinha um programa aqui, que era o meu programa das obras da Copa, mas eu tinha outros projetos também que iam ser executados independentes da Copa. Tá? Então, ali eu crio esse conceito de portfólio. Tá? Então, o portfólio, ele é agrupado com a finalidade também de facilitar o gerenciamento, mas com um olhar mais estratégico. Tá? Como é que a estratégia desses meus objetivos dos programas e projetos que estão embaixo do meu portfólio. Tá? Então, geralmente, o portfólio de projetos está alinhado com a organização. Então, muitas vezes, nem todos os projetos e programas têm um portfólio estratégico alinhado a ele. Às vezes ele é sozinho dentro da empresa. Aí eu tenho esse projeto, vou executar. Não, olha, eu tenho um portfólio desses projetos que está linkado numa estratégia da organização, um objetivo da organização. Certo? Então, vamos lá. Quando eu costumo dar aula, até sempre o pessoal do MBA e tudo, eu falo muito essa questão de portfólio, eles têm me relatado assim que às vezes não é muito fácil a empresa conseguir organizar o seu portfólio de projetos. Ela tem lá os projetos, mas não são organizados por portfólio. E aí eu trago um exemplo muito simples que eu pude vivenciar, que foi muito legal. Essa escola é uma escolinha onde o meu filho estudou, no maternal, tá? E ele chegou em casa num dia normal, assim, de final de quarta, né? Terminou os 3 primeiros meses, tal, terminou ali o início. Ele chegou em casa para mim com esse material aqui, ó. Era um caderno, tá? Assim, um desenhozinho, né? Com o nome deles. E aí estava escrito aqui, portfólio do maternal. E aí tu abria a primeira capa, ele estava escrito assim, ó, portfólio do maternal 2B. E aí quando tu abria, ele dizia projetos, né? Pensa bem, um filho estudando no colégio, onde tem uma mãe gerente de projeto. Eu me senti realizada, né? Falei, que show! Né? Escolinha lá do meu filho, escolinha de bairro, gente, não é nem escola grande, tá? Escolinha de bairro. Não. Aí eu me lembro tão bem que foi muito engraçado, assim, porque na época o Terra mal tinha gestão de projetos. Né? Eu tinha sido contratada no Terra na época e a gente recém estava organizando o projeto. Eu peguei esse material e levei para o meu diretor. O meu diretor era o Rafael Kuhn, né? Hoje ele é o CTO da Renner. Ele saiu do Terra, foi para a Renner, tá iniciando lá os projetos da Renner. Estressado. Oi? Esse é um cara que deve ser estressado. Ele é estressado, mas ele é muito bom. Cara, sim, Falam que a TI da Renner é, tipo, trabalhar lá, tu aprende muito, é um troço muito enorme, muito bom, só que é um dos lugares mais estressantes de se trabalhar. Pode ser, mas talvez ele mude um pouco isso aí, vamos ver, quem sabe. Ele entrou faz uns 3 meses agora que ele tá lá. Tá. Ele é novo, ele entrou agora faz pouco tempo. Eu acho que o antigo saiu, não sei como é que foi a troca, e ele acabou assumindo toda a TI da Renner. E ele é linha duríssima, assim, ó, tá? O Terra, ele ficou anos ali no Terra, a gente chegou longe, assim. O Terra só fechou porque a Telefônica mudou a estrutura estratégica da empresa, né? E também porque o CEO dela, que era um cara fantástico, que era o Fernando Madeira, acabou saindo da empresa, acho que depois de 20 anos, e foi abrir uma empresa no Vale do Silício. E o cara realmente, assim, ele era fora da caixa. Sim, pensa num CEO assim fora da caixa. Eu me lembro de uma das reuniões que eu estava, o Steve Jobs tinha recém-lançado o primeiro iPad. Ele olhava para a gente e dizia assim, ó, pessoal, é o seguinte, a gente tem que pensar nas telas. As pessoas vão ter múltiplas telas. As pessoas vão estar trabalhando no seu computador, olhando o celular. A gente olhava para ele assim, e junto com o seu iPad, a gente dizia assim, esse cara é louco, né?
pessoal, vocês não estão entendendo. As pessoas vão estar olhando o jogo de futebol com o seu celular, mexendo com os amigos, com o iPad, olhando. Nós olhava para ele assim, pensa isso, sei lá, quantos anos, 15 anos atrás, tá, pessoal? Ele já tinha essa visão assim, ó. E hoje é o que acontece, né? Todo mundo é ligado nas telas. Tudo é tela para nós. iPad, iPhone, e vários, e assim por diante. Então, ele tinha uma visão fantástica, assim. E hoje o cara tá super bem lá no Vale do Silício com os seus projetos, né? Mas, ok, vamos fechar aí o parêntese, vamos voltar aqui. Quando eu abri, então, o livro, eu fiquei encantada, porque estava tudo bem direitinho, né? Os conceitos de portfólio, projeto e assim por diante. Então, abrindo aqui o livro, tinha a equipe do projeto, e vocês vão ver que quando a gente abrir um termo de abertura de projeto, a gente vai colocar lá a justificativa, vai dizer quem é o time, e dentro do álbum tinha, assim, a equipe do projeto, né? E tinha até a conclusão do projeto. Então, eu fiquei pensando assim, poxa, tanto projeto que a gente começa e que a gente nem sabe se terminou, né? E aquele projeto Fênix, que ressurge das cinzas, né? Tu tá lá trabalhando em outra coisa e bate teu chefe, olha, sabe aquele projeto lá que a gente fez? Sim, não, entrou um bug agora que tu vai ter que arrumar. Né? Tu já nem tinha dado graças a Deus que terminou, né? E o projeto simplesmente ressurgiu. Por que geralmente um projeto ressurge? Porque muitas vezes ele não tem a finalização com o cliente feita corretamente. Então, quando a gente tem um projeto, a gente tem um cliente, quando fechar o projeto, fechou o projeto. Né? Então, tu tem que oficializar que esse projeto foi concluído, mandar os últimos reportes, pegar o aceite do cliente. Se isso vai ficando sem finalização, o que acontece é que o cliente vai esticando e vai pedindo mais coisa, né? E assim por diante. Tem uma empresa que eu conversei que eles sofreram muito com isso, né? O cliente botou uma cláusula no contrato onde dizia que o projeto só ia ser encerrado se não tivesse mais nenhum bug. E aí o cliente via uma funcionalidade que não tinha e chegava para eles e dizia que aquilo era um bug para ele, entendeu? E detalhe, era uma empresa de advocacia. Então, assim, diz que eles penaram muito, assim, eles levaram em torno de quase 1 ano para conseguir fechar o projeto com muito fracasso, assim, porque foi um projeto de muito insucesso, porque por causa dessa falha eles tiveram que botar muito mais horas para não ter multa para eles no projeto e só tiveram prejuízo com o projeto. Então, é bem importante essa fase aí da conclusão, do termo de aceite, justamente para evitar problemas aí futuros. Certo? Então, projeto, programa e portfólio. Né? E como é que surgem esses projetos? Como é que vão surgindo isso? Né? O que acontece? Eu tenho várias ideias. Eu vou passar para vocês mais ou menos como é que funciona dentro de empresas maiores, tá? Tem empresas que elas ouvem muito os seus funcionários. Tem empresas que não ouvem tanto. Então, por exemplo, tem empresas que buscam, a partir dos funcionários, ideias que elas gostariam de ser implementadas. Muitas vezes tem um sistema lá que o funcionário pode entrar e colocar a sua ideia e assim por diante. Tem empresas onde essas ideias vêm exclusivamente dos heads, dos CTOs, CIOs e CEOs. Tá? Aí depende muito da empresa. Mas, no geral, tu tem as ideias, certo? E essas ideias, elas são vinculadas... O que acontece para uma ideia virar um projeto? O primeiro filtro, geralmente, é alinhamento estratégico. Então, tu verifica assim, a ideia que esse funcionário está trazendo para mim, ela está alinhada com a missão, visão e valor da empresa? Se está, ela passa no primeiro filtro. Tá? E se não está, são rejeitadas várias ideias. Geralmente, o segundo filtro, ela é valor para o negócio. Esses projetos que, das ideias, viraram projetos candidatos, trazem valor para o meu negócio, né? Porque aqui a gente está falando muito sobre estratégia. Esse projeto, ele vai trazer branding para mim, marca, né? Vai fazer com que a minha marca seja mais conhecida, vai trazer lucro, vou abrir uma nova filial, vai aumentar o meu lucro. Se sim, eles acabam daí passando para um novo filtro e vão para uma próxima fase, virando realmente os projetos. Tá? Então, as ideias são verificadas, são alinhadas com a estratégia. Depois, esses projetos candidatos são trabalhados a nível de negócio, para depois eu verificar, esses projetos que eu acabei finalizando, eu tenho um orçamento para bancar eles, né? Porque eu posso ter um pool de projetos e eu tenho um budget lá para a empresa. Então, o que acontece? Né? O que acontece? Eu tenho que ver se esse meu projeto, eu tenho esse dinheiro para executar ele.
Se eu não tenho esse dinheiro para executar, eu não posso rodar, né? Então, ele passa por um novo filtro e em cima do meu orçamento da minha empresa, eu vou colocar dentro daí do meu backlog esses projetos priorizados, né? Olha, então, a nível de priorização, esse projeto para mim vai ser prioritário, depois esse. Tá? Muitas empresas elas trabalham com gráfico de bolhas. O que é o gráfico de bolhas? Né? Eu acabava dando um pouco do gráfico de bolhas quando a gente tinha uma outra disciplina lá em SI, que era tópicos de gerenciamento de projetos. O gráfico de bolhas é um gráfico que muitos escritórios de projetos usam para priorizar os projetos. Então, por exemplo, tu tinha várias bolhas dentro de um gráfico, né? O tamanho da bolha era o custo do projeto. Quanto menor essa bolha, menor era o custo desse projeto. As cores também variavam. Então, dependendo da área, eu tinha uma área lá, eu colocava em amarelo, outra área em azul. Então, tu conseguia dentro do gráfico, olhar quais eram os projetos daquela determinada área, pela cor que ela tinha, qual era o tamanho desses projetos a nível de budget, né? Então, tu tinha um projeto menor, maior e assim por diante. E no quadrante, onde essa bolha estava organizada, ela era considerada mais estratégica ou não. Tá? Muitos softwares de gerenciamento de projeto, portfólio, trazem isso. Um deles é o Primavera da Oracle, né? É um projeto que trabalha muito gráfico de bolha e traz essas informações para quem está fazendo essa gestão. Então, geralmente é assim que acontece a seleção e priorização de projetos dentro de uma organização. E aí, tu vai começar a gerenciar esses projetos, né? Eles já foram selecionados, estão aí, e a gente tem essa grande arte aí que é gerenciar os projetos. E que não é fácil, que é difícil. Aqui eu trouxe um desenho para vocês. Tá lá o gerente do projeto tentando equilibrar ali o custo, o tempo, o escopo, né? E em cima lá o chefe dele dizendo, vamos lá. E não é fácil aí fazer essa gestão. Então, por isso que gerenciar projeto é uma arte, é um desafio, é uma carreira. Por quê? Porque ele tem muito, não é fácil, né? Não é para qualquer um. E tem muitos desafios aí pela frente. Traz grandes motivações aí. Quem gosta de novos desafios é uma área fantástica, né? Fazer essa gestão, tá? Mas vamos lá. Qual é o conceito de gestão de projetos? Tá? Gestão de projetos é a aplicação, eu vou ler primeiro e depois eu vou explicar. Mas gerenciamento de projeto é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto a fim de atender os seus requisitos. Vamos lá. O que é aplicar conhecimentos? O que é aplicação de conhecimentos? A aplicação desses conhecimentos, esse conhecimento é a minha base, tá? Eu vou trabalhar num projeto de e-commerce, por exemplo. O que eu já fiz na universidade que vai me ajudar a trabalhar melhor com esse projeto? Então, é a minha base de conhecimento. É o que eu conheço de banco, arquitetura, ferramenta, tecnologias, né, linguagens e assim por diante. Então, eu aplico essa minha base de conhecimento em prol do meu projeto. Quais são as habilidades que eu tenho, né, para gerenciar? Essas habilidades são as soft skills. Comunicação, liderança, pontualidade, comunicação, tudo isso que a gente trabalha muito com vocês na Agis, né? A gente bate muito nessa tecla na agência, pessoal. Aqui a gente trabalha em equipe, a gente trabalha comunicação, liderança, né? E isso faz parte muito da gestão do projeto. Então, eu aplico os meus conhecimentos, que são meus hard skills, com as minhas habilidades, que são meus soft skills, e as ferramentas e técnicas de gestão, que é o que a gente vai aprender na disciplina, tá? Então, passando ali nas próximas aulas, a gente vai definir um projeto que a gente vai trabalhar e a partir da definição desse projeto, eu vou apresentar para vocês várias ferramentas. Por exemplo, termos de abertura, Project Model Canvas, estrutura analítica de projeto, gerenciamento de comunicação, gerenciamento de risco, todas elas têm suas ferramentas. Por quê? Porque no futuro, se vocês forem gerentes de projeto, vocês vão ter que olhar para essa caixa de ferramentas e dizer quais são as ferramentas que eu vou precisar para fazer a gestão desse projeto. É uma ferramenta ágil? É uma ferramenta mais tradicional? Né? Porque um bom gerente de projeto, ele olha o projeto e diz, o que eu vou aplicar aqui? Eu vou aplicar um método mais ágil ou um método mais tradicional? Então, aqui na disciplina, a gente vai ver todas essas ferramentas. Tanto as ferramentas para um modelo mais tradicional,
como ferramentas para um modelo mais ágil. Ok? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Então tá, vou seguir. Processos, certo? O gerenciamento de projetos, ele é feito a partir de processos. Então, assim, independente da minha ferramenta, eu tenho muitos processos. Eu tenho processos do PMBOK, eu tenho processos do XP todo de processos. Eu tenho lá meu framework do meu Scrum, que eu tenho que seguir os processos, as cerimônias. Então, os projetos são gerenciados através de processos, certo? A gente vai focar aqui inicialmente no PMBOK. Então, como é que funciona o PMBOK? O PMBOK tem 5 grandes grupos de processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Monitoramento e controle é um só, e o encerramento. Opa! Acabou caindo aqui. E ele tem 10 áreas de conhecimento: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições, partes interessadas. Então, para mim ser gerente de projeto, eu tenho que entender, né? Meu projeto está iniciando, está no planejamento, está sendo executado, eu tenho que gerenciar o escopo dele, o tempo, o custo, então tudo isso a gente vai aprender. E aqui a gente tem o Mirklink, que alguém já comentou numa aula passada, né? Que acho que o pai gosta muito do Mirklink, eu gosto muito também, já assisti palestra deles. E ele coloca no livro dele uma dessas frases aí, ó. Aí está o mérito do êxito dos meus projetos. Sempre fui muito exigente e rigoroso em seguir processos. Esse rigor fez a diferença entre afundar ou não, ou concluir ou não o projeto. Eu vou dar um exemplo para vocês muito simples, assim, que aconteceu comigo semana passada. Não foi um projeto de desenvolvimento de software, né? Eu estou fazendo uma pequena obra na minha casa, que é puxar o piso eu estou aumentando um pouco o piso e estou fazendo uma escadinha, assim. Olha, a obra é muito simples, tá, pessoal? Pense assim, eu estou esticando o piso, uma escadinha e criando mais um contrapiso. Eu contratei um construtor que trabalhou comigo e disse assim: olha, eu não quero me incomodar com a obra, então tá contigo a obra. Ele assim: não, pode deixar, isso é na praia, não é aqui em Canoas onde eu moro. Então, deixei para ele lá. Essa obra é uma obra simples, tá, pessoal? A obra é de 20 dias. Já aconteceu 2 grandes problemas na minha obra. Problema número 1, tá? A gente tem algumas regras dentro do condomínio. Tem que ficar 1,5 m do terreno do outro, tem várias regrinhas lá. Eu peguei esse documento e enviei para o meu consultor. Disse assim: olha, não esquece de seguir a regra. Não, pode deixar, tal. Aí teve um dia que eu estava lá na praia e eu perguntei para ele o seguinte: olha, essa metragem está dentro do que pode o condomínio? E ele disse: não, já chequei, 1,5 com 1,5 está tudo certo. Bom, moral da história, passou o subsíndico na minha área e disse: está errado a tua metragem. Eu falei: como está errado? Mas se a gente olhou 1,5 por 1,5. Daí o síndico olhou para mim e falou: não é 1,5 por 1,5, é 1,5 por 1. Daí eu olhei assim para ele: então tu vai ter que pegar esse teu piso aqui, rebaixar, diminuir. Deu assim, já fiquei pé da cara, né? Pé da vida. Chamei o meu construtor e perguntei para ele: olha só, construtor, qual é a metragem que a gente fez? Não, 1,5 por 1,5. Daí eu falei: não é 1,5 por 1,5, é 1,5 por 1. Então, assim, bom, já tive que quebrar o piso, já mexemos em tudo e tal. Um problema. Segundo problema, o piso. Né? Ele foi lá e comprou um piso e me mandou a nota para me pagar. Daí eu confiei nele, né? Fechei o piso com a loja, parcelei aquela coisa toda. Moral da história, né? Eu peguei e mandei uma foto para a moça dizendo assim: olha só, o contrapiso está pronto, só falta o piso. Aí ela olhou para mim e falou: não, mas esse piso não é para a área externa, é para a área interna. Ou seja, segundo erro, o meu construtor comprou o piso errado. Né? Então, isso vocês vão trabalhar gerenciamento de comunicação, que é o quê? É validar a informação. Então, pensa, um projeto tão simples, né? Que é aumentar um piso, já deu uma incomodação do cão para mim. Em 2 semanas que a gente foi fazer. Já erraram o tamanho e erraram o piso, né? Por quê? Porque o meu gerente de projeto, né? Que eu não estou na obra, contratei, já pisou na bola 2 vezes comigo, que sou cliente. Tá? Então, assim, ó, isso é um exemplo muito simples, tá, pessoal, de obra,
né? Obra, então, é o que mais dá problema nisso aí. Alessandro, que azar, é bem isso mesmo, tá? Um azar do cão, assim, né? E a sorte só não deu mais problema porque eu acabei mandando a foto para a menina do piso. Imagina se o piso vai para lá, chega lá, os caras abrem, instalam, né? E aí depois a gente vê que o piso é errado e tudo mais aqui. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Então, assim, ó, primeiro, né? Primeira dica, não comece um projeto sem ter em mão todos os recursos. Quando eu digo assim, veja bem a especificação, como é que você vai trabalhar, qual é a tecnologia, quantas pessoas você precisa, né? Porque senão, assim, ó, pode dar muito problema, pode dar muito problema. Bom, vamos lá. A gente está vivendo uma nova era aí de gerentes de projetos, tá? De gerentes no geral, mas a área de gerenciamento de projetos é uma área que está sendo bastante, está tendo uma mudança muito grande, que é o quê? É esse papel aí que a gente executa como GP, tá? O que acontecia antes? Tu tinha esse profissional aqui, esse técnico, tá? Que ele era assim, ó, talvez tenha acontecido um pouco, vocês devem ter percebido. O cara vai lá e é um dev muito bom, tá? Ele é um dev show de bola, entrega tudo, faz bem as suas atividades e assim por diante. Aí o cara é tão bom, tão bom, tão bom, que vira chefe, tá? Então, esse cara que é tão bom, tão bom, tão bom, ele é 80% técnico e 20% relações humanas. Ele sabe muito da área técnica, mas para conversar ele é meio travado. Assim, ele não é um bom chefe, ele não consegue te passar feedback, ele não tem uma comunicação boa. E eu tenho certeza que vocês vão identificar alguns chefes assim, porque eu já tive alguns chefes assim, que eles eram muito bons especialistas, mas de relação humana eles eram zero. O que está acontecendo? Professora, nossa, demais. Empresa de tecnologia, a gente vê isso, nossa, pra caramba. O tempo daí inteiro, cara. Daí tu tem um impedimento que tu precisa de ajuda, beleza, mas daí ele sabe te explicar do pé à cabeça, mas daí tu tem algum problema, o cara não sabe passar o feedback, não sabe conversar, não sabe ouvir, nossa. Exatamente, é exatamente isso que acontece. Tá tendo uma mudança, mas a gente ainda encontra muito técnico especialista, que é o papel do GP. Tá? O que é esse papel do gerente do projeto? Ele é 20% técnico, mas ele tem 80% a questão da relação humana e do gerenciamento. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado um GP bom na minha obra, ele ia olhar o papel, ele ia confirmar a medida, né? 1 por 1, e não era 1,5 por 1, não era 1,5 por 1,5. Ele ia validar se o piso realmente era aquele que eu estava comprando. Então, por quê? Porque tem alguém em cima do projeto. Né? Então, tem alguém validando. Né? Só que ele não precisa ser o mestre de obra, né? Ele precisa entender o projeto e validar os requisitos, que é o quê? A altura, o tamanho, o piso, né? Mas ele não precisa saber colocar o piso. Ele contrata a mão de obra para fazer, né? No caso, daí tem a equipe de desenvolvimento. Então, assim, isso é muito importante no papel de gerenciamento de projeto. Ele tem que ter a visão, ele tem que estar lá na frente vendo o que pode dar errado, né? Então, poderia dar errado nas medidas, poderia dar errado no piso. Então, assim, tu começa a identificar o que pode dar errado e aí tu começa a aprender a gerenciar projeto. E outra coisa, né? Se você está profundamente envolvido em questões técnicas, quem está fazendo o gerenciamento do projeto? Porque é assim, ó, gerente do projeto é o tempo inteiro comunicando, validando escopo, verificando se o time está legal, gerenciando o time, vendo se o time precisa de treinamento, fazendo reunião, ver se tem algum problema, se o time tem alguma desavença, se está sabendo trabalhar bem, se está tendo boa produtividade, se trabalhando com o cliente as questões dos requisitos. Então, ele está o tempo inteiro fazendo o papel da gestão. Se ele é um cara mais técnico, ele vai parar, né, e vai resolver o que está dando problema técnico. E o resto vai seguir andando, dando problema. E vai explodir lá na frente. Tá? Então, por isso que é muito importante esse papel do gerente do projeto. Cada vez mais, as empresas que estão colocando esses papéis estão vendo, assim, ó, muito valor no gerenciamento de projeto. Porque é conseguir resolver problemas, conseguir identificar lá na frente problemas que tu teria e já resolver isso, e deixar o time trabalhar. Tá? Então, está tendo muito essa questão dessa mudança de papel. Mas vamos lá. Aqui é uma brincadeira, tá? Que eu faço, porque o que acontece? A gente tem muito processo,
tá? A gente tem muitas ferramentas. Então, se a gente não escolher a metodologia certa, montar a metodologia certa para o meu projeto, eu posso me dar muito mal. Como essa senhora aí que está esperando o marido, né? Está atrasado, ganha isso aqui. Está bêbado, um pouco mais. Se tem marca de batom, está morto, né? Então, a gente tem que cuidar de qual é o tipo do meu projeto. É um projeto de pequeno porte numa tecnologia conhecida? É um projeto de médio porte numa tecnologia de inovação? É um projeto muito grande com uma tecnologia inovadora que tem pouca gente que conhece? Então, conforme o nível do meu projeto, eu tenho que usar uma metodologia diferente. Ou eu tenho que criar uma metodologia dentro da minha empresa para cada nível de projeto. Ok? Então, vamos lá. Vamos passar para vocês agora. 5 grandes grupos de processos. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Todo projeto passa por essas fases, tá? Mesmo que ela seja interativa e incremental. Tu vai ter que planejar lá, né? Se a gente estiver falando em métodos ágeis, vocês vão ver que ele tem também esse ciclo. Mas vamos lá. Num projeto mais tradicional aqui, o que eu faço na minha iniciação? Eu defino um novo projeto ou uma nova fase. Vou colocar aqui para vocês. Eu defino um escopo inicial, eu aloco o GP, isso é bem importante. Estava até lá numa das fotos lá que eu mostrei na primeira aula lá do sírio-libanês. Lembra que ele tinha o seu processo? Ele estava lá. O sírio-libanês também aloca gerente de projeto nos processos de iniciação. As partes interessadas são identificadas, expectativas alinhadas, e eu gero na iniciação um termo de abertura de projeto que, quando ele é aprovado, ele é oficialmente aceito. No meu processo já de planejamento, eu já vou trabalhar o plano de gestão do meu projeto, eu vou planejar a comunicação, prazo, risco, eu vou montar a estrutura analítica do meu projeto, eu vou fazer um replanejamento caso eu veja que tem desvios, modificações, e por último, eu identifico tudo que eu preciso realmente para trabalhar dentro desse meu projeto. E no final, eu estabeleço todo o escopo desse meu trabalho, o máximo que eu conseguir dentro do meu planejamento. Execução. Eu executo o trabalho definido, eu coordeno pessoas, eu gerencio, eu faço a gestão das partes interessadas, né? E por último, se tiver algumas mudanças, eu vou trabalhando aí o desenvolvimento de respostas a mudanças. No monitoramento e controle, eu acompanho, analiso, organizo o progresso do meu projeto, eu identifico as áreas que precisam de mudança, eu controlo as mudanças. Projetos menores têm menos mudança, projetos maiores têm muitas mudanças. A empresa muitas vezes pode mudar a estratégia no meio do projeto, né? E aí pensar em startup acontece muito isso, né? Estou indo para uma linha de produto, não dá certo, vou para outra linha. Pegando lá o exemplo do meu irmão, começou com Uber de arquitetura, não deu certo, replanejou, vamos trabalhar só com uma empresa, vamos fazer um B2B, né? Então, tu muda isso, assim, muitas vezes com o avião andando, né? Monitoro as atividades do projeto e tento fazer com que mudanças aprovadas sejam implementadas. E no encerramento eu vou fechando tudo que eu preciso. Finalizo atividades, formalizo o que está encerrado, obtenho a aceitação do cliente. Lembra ali que eu comentei com vocês, né? Terminou o projeto, o cliente tem que aceitar. Documento as lições aprendidas, arquivos todos os documentos, encerro todas as atividades. E por último, se eu conseguir, pego uma avaliação de como é que foi esse meu projeto para me liberar todos esses recursos. Certo? E com isso, eu tenho daí para o PMBOK 6ª edição, 49 processos de gestão de projetos. Quero ser PMP, tem que saber, todos eles. Tá? A prova PMP é baseada em todos esses processos. Então, a gente tem 2 processos na iniciação, 26 no planejamento, 8 na execução, 12 no monitoramento e controle e 1 no encerramento. Tá? Esses processos todos, eles não são uma linha reta, né? Termina um, começa outro, termina um, começa outro. Não, eles são executados ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui iniciando meu termo de abertura, mas muitas vezes eu já estou executando meu planejamento, já vou monitorando, já vou executando e aqui eu já vou finalizando. Tá? Então, esses processos eles vão interagindo entre si com sobreposição. Aqui a gente tem os 5 grandes grupos de processos, com 69 processos distribuídos em 10 áreas de conhecimento, que são todas essas 10 áreas aí que eu vou passar um por um por vocês. Então, vamos lá. Primeiro
Primeira área, gerenciamento do escopo. Aqui eu tenho os processos que asseguram que todo o trabalho e somente o trabalho necessário vai ser feito para executar este projeto com sucesso. O que é todo o trabalho necessário? É o escopo que eu combinei com o meu cliente. Tá? Então, eu combinei com o meu cliente o meu escopo e vou trabalhar no meu escopo. O cliente quer replanejar o escopo. Não tem problema. Replaneja a partir das mudanças pedidas. E repasso para o meu cliente um novo tempo e assim por diante. Tá? E isso aí, pessoal, do escopo, não tem nada a ver com qual a metodologia, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou apoiando lá um cliente que ele está desenvolvendo um e-commerce, tá? Aí, o que aconteceu? Estava há 2 semanas de colocar o aplicativo na loja da Apple e o cliente resolveu que ele queria mudar o carrinho de compras, né? Que em vez de só trabalhar com cartão de crédito ou que só trabalhar com a logística do correio, ele queria também trabalhar com outras formas de entrega, de pegar na loja o produto e assim por diante. Ou seja, ele mexeu no escopo do projeto às 2 semanas da entrega, tá? E o time... Fala, Alessandra. Não. Que complicado. Porcaria. Pessoal, tô falando projeto real de uma empresa grande. Quando o aplicativo subir para a loja, eu digo para vocês de qual é a empresa. Agora eu estou sobre confidencialidade, não posso abrir, tá? Mas quando subir, eu vou dizer, baixa aí aquele aplicativo daquela loja lá. É essa loja. Eles simplesmente mudaram tudo. E vocês não sabem o trabalho que o time de dev teve, né, junto com o gerente do projeto, para ganhar tempo. Porque o cliente queria essa modificação para ser entregue daqui a 2 semanas. Aí eles negociaram, olha assim, reunião duríssima, tá? Eu me lembro de eu dizer para eles assim, pessoal, não faz porque não vai dar para homologar. Depois tinha uma empresa contratada para homologar e tudo que estava sendo desenvolvido ia para a empresa e eu dizia, pessoal, vai voltar com um monte de bugs, vamos fazer tudo rápido, correndo. Não faz. Aí eles foram para a reunião, bateram o pé e conseguiram mais 1 mês de desenvolvimento para aí sim lançar o produto na loja, tá? Então, isso é coisa que acontece direto, pessoal. Assim, o cliente tem uma ideia e ele quer aquilo para aquele lançamento e vamos lá. E aí, tu tem que fazer a gestão. Tu tem que dizer para ele, né? Aí, tu pensa assim, se tu não é um bom gerente de projeto, o que tu vai fazer? Não, tá, vamos ver, vamos tentar. Vou botar meu time para trabalhar final de semana. Mas o que acontece? Tu tem que ter uma boa gestão. Tu tem que ter um bom GP. Se tu tem um bom GP, tu tem uma muralha na frente. Então, o GP vai lá e vai dizer, não, olha só, eu levo isso com o meu time trabalha nessa produtividade, eu consigo te entregar tantas user stories. Então, assim, se o GP não for para a guerra de conseguir convencer o cliente, ele ainda vai ficar bravo contigo. Tá? Então, assim, tem que ter tudo muito planejado, organizado, tem que ter o release plan das user stories para depois tu ir para a negociação. Senão, tu não ganha a negociação, o cliente fica bravo contigo e ainda vai dizer que a culpa é tua que entrou com problema na loja. Tá? Então, é isso que a gente vive. Então, gerenciamento de escopo tem que ser feito independente da metodologia que tu usar, tradicional ou ágil. Mas vamos lá, o que é um escopo de um projeto? Escopo de um projeto, ele é a soma do produto, serviço e resultado que tu vai fornecer na forma de projeto. Então, o que acontece? Qual é o escopo do meu produto? Eu estou criando lá um aplicativo de vendas. Então, todas as características e funções desse produto e serviço tem que estar definido no escopo. Tá? E eu tenho também o escopo do projeto. Tá, mas o que é isso, Alessandro? O que é o escopo do projeto? O escopo do projeto é o tempo que eu vou ter para fazer o release plan, criar as user stories, falando numa metodologia ágil, né? Eu vou ter que ter o meu release plan, eu vou ter que apresentar para o cliente as reuniões que a gente vai ter para ele, as releases, né? Então, todo esse trabalho que é feito, ele não é uma característica ou função do produto, ele é tudo que vai ser realizado para me conseguir entregar. Então, eu tenho o escopo do meu produto, mas eu tenho o escopo do meu projeto. E quando vocês forem vender isso, tem que vender os dois juntos. Eu vendi só as horas de dev. Prejuízo, né? Prejuízo. Quem é que vai fazer o controle do projeto? Vai conversar com o cliente? Vai definir, negociar com o cliente quando acontece esse tipo de situação? Então, tem que ter o escopo do projeto também desenhado e tem que botar as horas do GP na venda do produto. Se não estiver sendo feito isso, você tem muita chance de não ter lucro, tá?
Aí esse é um desenho aí que vocês conhecem bem, né? Como o cliente explicou, como o líder de projeto entendeu, como o analista planejou, o programador codificou, consultor de negócio descreveu, como foi documentado, que a assistência técnica instalou, como o cliente foi cobrado, o que é suportado e o que o cliente realmente necessitava. Eu já vivenciei uma história dessa com uma startup, tá? A startup chegou para nós e disse, eu quero isso. E, na verdade, ela queria isso aqui. E a gente ficou, olha, mais de um ano trabalhando com essa startup, deixando claro, né, que a gente estava trabalhando com alunos e não eram desenvolvedores sêniores, né, e a gente sofreu muito, assim, para conseguir chegar num produto que o cliente queria, né, e a gente só não se estressou mais, assim, porque a gente tinha tudo muito documentado, a gente trabalhava por sprints, ele sabia o que o time conseguia entregar, e eu me lembro dele, assim, numa das reuniões, dizendo, Alessandra, realmente, né, tu me avisou que esse era um projeto de 1 ano, e eu achei que em 2 meses a gente ia conseguir entregar o escopo, tá, com o aplicativo na loja. Então, assim, quer ter um aplicativo na loja? Tem aí, no mínimo, uns 100 mil para conseguir colocar no aplicativo para subir rápido em 3, 4 meses. Se tu não tem essa grana, tu não consegue fazer um bom aplicativo em menos de 4 meses, entendeu? Esquece, né? Aí tu vai subir um produto ruim. Vai gerenciar o escopo, vai gerenciar o tempo, né? Então, o que é o gerenciamento do tempo aí? É cuidar desse término pontual do projeto, né? Eu tenho um escopo, eu combinei um tempo com o meu cliente e ele vai cobrar o tempo. Depois eu tenho a parte de custo. Tudo isso, prof. Desculpa te interromper. 100 mil reais para colocar um app de um e-commerce grande, assim, por exemplo. Sei lá, vou Isso é chutar. pouco, tá, Alessandro? 100 mil não paga um app grande. Pode esquecer. Não paga. Ô, louco. Não paga. Tá, Ô, gente, alguém quer fazer um app? Por exemplo, assim, Alguém tá, quer ganhar 100 mil? Vamos supor, prof, sei lá, um app pequeno, assim, dá um exemplo, não sei agora, sei lá. Enfim, um app pequeno, tipo, tá, tu falou que 100 mil a empresa tem que colocar um negócio para conseguir entregar. E quanto é que ela consegue ganhar de lucro mais ou menos por cima, assim? Às Quantos vezes por cento nada, isso? Alessandro. Se ela erra no... Eu já passei... Não, mas em média, assim, em média, na Às maioria dos vezes, casos. olha, primeiro depende de Só que... uma curiosidade, desculpa te Não, tranquilo, atrapalhar. tranquilo. Assim, ó, depende da empresa, tá? Geralmente eles tentam ter no mínimo 30, 40% de lucratividade. Eles Certo. muitas vezes, 90% não conseguem ter essa lucratividade. Tem projeto que E dá prejuízo. o que tu atribui a isso? Projetos que Organização? projetos que dão prejuízo, Um monte de coisa, né? mas não conseguiram identificar bem o escopo do projeto. Escopo errado, levantamento do escopo errado. Vou dar um exemplo. Vamos trabalhar no e-commerce, tá? Mas o e-commerce tem que gerar nota fiscal. E aí, não, gerar nota fiscal é fácil. Se tem que mandar para a Receita Federal, mandar os dados para a Receita, é um pepino, entendeu? Tu tem que entender como é que a Receita recebe aqueles dados, tu tem que aprender as APIs, e aí quando tu foi ver, não tem API, tu tem que comprar a API que faz a comunicação, e aí o teu projeto já foi para água abaixo, entendeu? Então, assim, o sucesso do projeto é tu conseguir entender o escopo. O que as empresas estão fazendo agora? Elas estão trabalhando o design sprint. Elas sentam com o cliente 1 mês, fazem o design sprint, geram as telas iniciais. O cliente paga esse design sprint, tá? Faz um design sprint, tem as telas iniciais e aí valida com o cliente se é isso mesmo que ele quer. Aí, se ele quer, aí começa a fase de desenvolvimento. Então, o cliente paga o design sprint, validando aquele design sprint, aí vem o orçamento do projeto em cima do escopo que foi identificado no design sprint. Aí eles estão errando menos. Tá? Quem é que teve essa ideia do design sprint? A Google. Tem um livro da Google de design sprint. Que legal. Exatamente. Procura aí. É um dos livros acho que mais vendidos na Amazon, design sprint. Tá? Eu tenho quase certeza que foi a Google. A Google implementou. Tem muitas empresas aqui do Sul que estão começando a implementar e está dando certo. Então, por exemplo, chega um cliente que, olha, eu tenho aqui 100 mil que eu quero investir nesse produto. As empresas dizem, não, a gente não vai investir. A gente vai fazer um design sprint, vai gastar 30 mil. As empresas estão cobrando, assim, em torno de 20, 30 mil para um design sprint. Fazem toda a entrevista, 1 mês de trabalho, entrevista no cliente, desenvolvimento de protótipos com designer,
né, toda a documentação das user stories, levanta tudo e aprova com o cliente. Ele aprovando o design sprint, ela parte para uma outra parte, ela vai para uma outra etapa, onde daí ela faz o levantamento de todo o orçamento do cliente. Aí ela tem o custo, entendeu? Do projeto. Uma dúvida. E digamos que, tipo, eu contrate a empresa, ela faz esse design sprint, monta todo o material para mim, correto? Correto. Aí, por cargas da água, sei lá, vem uma pandemia, eu fico sem dinheiro e não quero mais fazer. Aí, esse projeto, ele fica comigo, eu posso... Geralmente, eles entregam tudo para o cliente. Geralmente, porque tu contratou o design sprint, né? Sim, é teu aquele material no caso, né? Bom, é teu material, eles entregam tudo para ti. Tem cliente que faz design sprint e não segue adiante. E não fecha contigo. Tem cliente que faz design sprint e fecha contigo. O que é o design sprint? É legal isso. Eu acho que fica bom para os dois, né? Para as duas partes, né? Tem dado muito certo, porque o que acontece? É gestão de risco para a empresa que está desenvolvendo, porque ela está entendendo bem o que o cliente quer antes de sair fazendo, né? E para o cliente também é uma forma de entender melhor qual é o produto que ele quer, né? Isso tem dado muito certo, assim. Tem vários que eu conheço que já estão trabalhando muito de design sprint. Eu até queria colocar uma aula de design sprint para vocês. Mas como design sprint é muito entendimento... Coloca, Sora. Pois é. Eu vou tentar, mas eu não vou garantir. Coloca, Sora, coloca. Só um resuminho do resuminho, só uma palhinha, prof. Tá, eu vou tentar trazer um palestrante de design sprint, tá? Eu tenho uma pessoa em vista, vamos ver se ela topar, eu coloco. Senão, a gente... Porque, querendo ou não, isso é uma inovação no mercado, né? Tipo, é uma ideia muito, muito boa na minha visão, assim. Eu também acho, assim. Eu acho que quem quer ir seguir nessa linha, eu acho que vale a pena comprar o livro, ler essa parte. Tem 2 livros que eu gosto muito, tá? Que é esse do Design Sprint. Eu não li, tá? Eu tô vivenciando muito isso agora, do Design Sprint com as empresas. Mas, assim, tem outro livro que eu tô com ele aqui, que é sobre OKRs, que é Objective Key Results, assim, de como medir como é que está a empresa, assim, que é muito legal o livro, que também daí batalha muito essa questão de objetivos chaves, né, dentro das áreas para as pessoas poderem atingir e conseguir daí desenvolver os aplicativos e assim tudo mais. Sim. Mas deixa eu seguir, porque eu tenho 5 minutos para terminar, 10 horas de conhecimento aqui. Imagina quanto que vai abrir de vaga para esses designs aí, né? Já está abrindo. A empresa que eu conheço abriu uma vaga para PO, não é nem para design, tá? Para PO, porque tá com muito design sprint para fazer. Sabe quantas pessoas escreveram? Acho que eu falei para vocês, né? Acho que eu comentei isso na outra aula. Foram 220 currículos para uma vaga de PO. Sim, tu tinha falado. Eu já tinha comentado, né? Tá, mas vamos seguir aqui então. Então, eu tenho que fazer a gestão de custos, eu tenho que fazer a gestão da qualidade, tá? Eu não vou entrar em cada um muito assim, porque senão não vai dar tempo. Eu tenho que fazer a gestão dos recursos, e quando eu digo recurso aqui, é recursos humanos, tá? E recursos de produtos, assim, eu preciso comprar X computadores, eu vou ter que montar uma sala, dependendo do projeto, então isso também envolve nessa área. Outra área é a parte da comunicação, que é muito importante. Então, a gente vai abrir cada uma dessas áreas nas aulas. Tá? Que é assim, como é que eu gero essa informação, como é que eu coleto, distribuo, armazeno, para quem eu mando, quando eu mando, porque eu mando. Então, essa parte de comunicação ela é bem sensível. O risco, né, que é identificar lá na frente o que pode acontecer dentro do meu projeto. A parte de aquisições, que, por exemplo, eu preciso de um fornecedor, então eu vou contratar um fornecedor para trabalhar dentro dessa minha área, dentro do meu projeto. A parte dos stakeholders, né, que é eu entender, e aqui eu passei por uma situação muito boa num projeto que eu estou trabalhando, que eu estava fazendo uma reunião com o PO, e o PO estava comentando assim, não, mas olha só, quem cuida dessa parte do projeto é a namorada do patrocinador, sabe? Então, assim, a namorada que ia usar, ou a esposa, ela tinha algum relacionamento com o cliente. Essa parte do projeto é para a esposa do cliente. Daí, eu conversei com ela, tá, e vocês já falaram com essa mulher? Não. Eu falei, gente, é ela que manda. Puxa ela para dentro do projeto, faz ela validar as telas, porque é ela que vai usar. Ah, será? Pessoal, puxa ela. Fizeram uma reunião, a mulher ficou tão feliz
que chamaram, que ela tá junto, participando, que até o cliente ficou feliz, entendeu? Então, isso é saber conhecer os seus stakeholders. Quem são os stakeholders do projeto? Quem é que trabalha? Quem é que vai usar o aplicativo? Quem é que vai usar o sistema, entendeu? Aí tu tem que puxar para envolver essas pessoas para que elas se sintam participantes do projeto, se sintam engajadas, né? E assim tu desenvolve o projeto mais claramente. Então, essa foi uma dentro, assim, que a gente deu nesse projeto que vocês não têm nem noção. Tá? Uma outra coisa, e a última área aqui é o gerenciamento da integração do projeto, tá? Que é unificar todos esses esforços aí de tempo, custo, tudo, num plano para a gente poder fazer esse monitoramento e controle. Bom, aqui deixa eu seguir aqui. Esse então é um fluxo resumido de processos de gerenciamento de projetos. Tá? Eu sou encantada, eu adoro esse fluxo, né? Aquilo que eu falei para vocês, assim, quando eu vi isso pela primeira vez em 2003, por aí, 2002, eu botei os olhos assim, é isso aqui que eu quero aprender, eu quero saber como é que eu vou gerenciar. E claro, né, pessoal, vocês viram, eu não sou pegada só nisso aqui, né? A gente vai conhecer Design Sprint, vai conhecer OKR, vai conhecer metodologia ágil, tu não pode ficar só numa gestão. Tu tem que conhecer várias. Mas isso aqui realmente é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Tá? Então, aqui, ó, processo de iniciação, processo de planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento, 5 grandes grupos de processos, 10 áreas de conhecimento. Integração, escopo, cronograma, custo e assim por diante. Então, a gente vai trabalhar bastante em cima aí desse fluxo. Ok? Então, deixa eu encerrar aqui, né? Pessoal, é bastante conhecimento, tem muitos processos, mas é muito legal, assim. Mas essa foi a única aula que eu falei do início ao fim, certo? Para apresentar bem esses conceitos para vocês, deixar bem claro. Se tem dúvidas, volta. Deixa eu até parar de